Olá, professores e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de Matemática, texto 10 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a piada, que tem como objetivo levar a diversão ao leitor. São textos populares e que normalmente não possuem um autor e geralmente a presença de enredo, personagens, tempo, espaço. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é EF09, MA06 e os escritores são D18 e D20. A habilidade se refere à compreensão das funções como relação de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e a utilização desse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Os escritores se referem à efetuação de cálculos com números inteiros, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, e a resolução de problemas com números inteiros, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Vamos agora para o momento descobrir na matemática. Professoras e professores, o momento Descobrir na Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Durante o momento proposto para os alunos compartilharem as respostas, incentive-os a lerem suas piadas. Ao convidarem dois dos alunos para realizarem a leitura do texto apresentado na questão 2, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora dos alunos que farão a leitura. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é em duplas, se desejarem, indiquem como serão compostos os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta de resolução para as questões 5 e 6 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura da super dica, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Explorar Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e certifiquem-se de que os alunos compreenderam como utilizar o jogo de sinais para adição e subtração. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que mais predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências do texto, por exemplo. Em seguida, demonstre o conteúdo apresentado no quadro e certifiquem-se de que os alunos compreenderam como utilizar o jogo de sinais para multiplicação e divisão. Caso haja dúvidas, resolvam novos exemplos explicando paulatinamente os passos. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 3. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é eu explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, demonstre o conteúdo apresentado no quadro e certifique-se de que os alunos compreenderam as definições de radicação e potenciação. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Como a proposta para a resolução das questões de 2 a 4 também é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais é compartilhada, incentive os alunos a se voluntariarem espontaneamente.
Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para cada um deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Em seguida, apresente o conteúdo abordado aos alunos e, ao final da explicação, certifiquem-se de que compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 2. E, se desejarem, demonstrem no quadro os passos para a resolução dos itens. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a realização, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professores e professores, a proposta de atividade de interventura tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo.